besties, bem-vindas! Estou começando o vlog chorando. Eu acabei de falar com o meu diretor espiritual do Brasil, Padre Augusto, para as meninas antigas. Sabem que ele me acompanhava na Opus Dei no Brasil, e aí terminei a ligação nesse estado. Enfim, mas vocês são besties próximas e podem me ver assim. Difícil. A saudade é realmente dura às vezes, né? Ai, tô aqui com meu café. Vocês foram buscar comigo. Calma que eu tô tentando me recompor. Gente, o meu diretor espiritual, ele é perfeito. Eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer ele. Ele é o sacerdote mais incrível do mundo. E eu não falo isso da boca pra fora. Padre Augusto, ele é sensacional. Ele mudou a minha vida. Mas enfim, eu não posso falar dele, senão eu choro. Vamos falar sobre o tema de hoje. A espera do amor. Um vídeo que tem tudo a ver com o estado em que eu me encontro, né? Porque quantas são as vezes onde ficamos assim, diante do amor. E que bom também, né? Porque tem uma música de Caetano Veloso que fala que é melhor caminhar sofrendo do que caminhar sozinho. E muitas vezes o sofrimento é o encontro do amor. Então, que bom começarmos esse vídeo assim. Vamos falar sobre a espera do amor hoje. Vou deixar aqui para vocês logo no começo do vídeo todos os pontos que vamos abordar e vamos começar. Deixa eu só me recompor mais um pouquinho. O tema de hoje é a espera do amor. Como sempre, vou estar olhando aqui para trás de vocês porque o roteiro está aqui. E vamos falar sobre vocação e a pressa, que são duas palavras que se encontram nesse tema e que, apesar de não terem nenhuma similaridade entre si, acabam ordenando a nossa vida ou desorganizando a nossa vida quando o tema é a espera do amor. Vamos falar também sobre o medo de que não aconteça. Eu já tive esse medo muitas vezes e eu tenho certeza que vocês também. Sobre como esperar e que essa espera não pode ser uma espera passiva. Sobre como o amor que o amor ele é duro e a ideia que temos do amor hoje em dia, que é uma ideia muito sentimentalista, um amor muito juvenil. Sobre o namoro na visão católica e como isso pode inclusive ajudar as não católicas que aqui se encontram. Sobre limites físicos nesse namoro. Sobre vícios emocionais que sabotam o matrimônio, o teatro do casamento, a internet e suas irrealidades, Madame de Bovary e o perigo da fantasia. Para quem não conhece, é um livro da literatura francesa clássica que entra muito no tema de hoje. E por fim, a ilusão do glamour. Então, vamos voltar lá para o começo. Vocação não é pressa e vamos começar. Ainda estou um pouquinho vermelha desse chororô todo, mas enfim. Eu acho que quando a gente fala da espera do amor, uma das coisas que talvez mais sejam assim doloridas nesse tema, não é só a solidão dessa espera, mas a incerteza que nos assola. E é uma incerteza que me visita, que visita talvez vocês também, e que se ainda não visita em algum momento vai nos visitar, porque é totalmente coerente. A vocação do matrimônio, ela nos assombra em alguns momentos porque ela não envolve apenas a sua decisão. Envolve também a decisão do outro sobre você. Então, não basta você escolher. Não basta eu vislumbrar um bom homem, conhecê-lo e definir, você será meu marido. Ele também tem que estar de acordo com isso e também tem que me escolher. E quando envolve essa escolha do outro e essa escolha não acontece, a gente tem uma falsa sensação de rejeição, porque você ainda não foi escolhida. Então, a incerteza de que não aconteça traz muitas questões à nossa cabeça, inclusive a rejeição. E aí iniciamos o vídeo de hoje, porque muitas vezes é nesse momento que a gente mistura vocação com pressa. E aí é nesse momento que uma coisa que tem que ser a mais importante, que é a vontade de se casar bem, diminui e dá lugar a uma outra coisa, que é a vontade de se casar apenas.
E quando você tem só ele no ponto de partida, assim, a vontade de se casar, você faz escolhas erradas. A nossa principal ideia tem que ser casar bem. E enquanto você não conseguir casar bem, que você não se case. Ninguém nunca morreu por casar tarde, mas muitas pessoas morrem, às vezes de fato, no modo literal, mas às vezes interiormente por se casarem mal. E eu não sei como é pra vocês, mas por exemplo, pra mim e talvez muitas meninas católicas se vejam nesse momento, em mim é que eu venho de um ambiente onde eu acompanho inúmeros casamentos. Então, na obra, eu vi muitas meninas saindo para se casarem. Assim que eu entrei através de uma amiga muito querida, e eu já falei muito dela para vocês no meu Instagram, que é a Luísa. E assim que eu a conheci, ela já estava saindo das meninas de São Rafael para se casar. E em seguida isso foi acontecendo muitas vezes. Então, meninas até mais novas do que eu já se casaram, já estão tendo seus filhos. E aí a gente acaba se comparando e fazendo perguntas que são muito perigosas. Então, eu anotei aqui, ó, será que eu tô atrasada? Será que eu tô sendo exigente demais? Será que eu deveria flexibilizar um pouco para eu também conseguir casar? E casar errado pesa muito mais do que esperar bem. Então eu até fiz aqui uma anotação que o namoro mal discernido... Opa, bati na mesa, mexeu um pouquinho em vocês. Que o namoro mal discernido, ele pode custar anos. Ele pode te levar muito tempo. Talvez um tempo que não te custaria se você estivesse só aguardando e fazendo o possível para se tornar alguém melhor. E a gente vai chegar lá em como fazer dessa espera algo bom. Mas, enfim, para se tornar alguém melhor, para quando esse matrimônio bater a sua porta, o matrimônio certo, você está pronta. Mas não, você está perdendo tempo com o que você não deveria e não está construindo nada. E eu coloquei aqui, um namoro mal discernido pode custar anos, um casamento mal escolhido pode custar a paz da sua alma. E eu acho interessante como que muitas mensagens que eu leio, e isso acontece daqui também, tá? Às vezes até em decisões profissionais, inclusive eu tenho vivido muito mais o meu lado profissional esse ano, então isso tem acontecido mais por aqui. Às vezes eu tô tomando uma decisão e no fundo eu penso assim, não era isso que eu deveria estar fazendo. E daqui a pouco eu vejo que eu estava certa. Então talvez muitas de vocês, e eu vejo isso nas mensagens que vocês me escrevem no Daily, que é quase assim o nosso espaço seguro para desabafar também, que é assim, ai Jennifer, eu aceitei um namoro, mas no fundo eu sinto que não é isso. Ou alguma menina falando, ai a gente terminou, e no fundo eu sabia que isso em algum momento iria acontecer. Então no fundo, lá no interior, talvez você nem queira escutar essa voz, talvez você se force a abafar essa voz, mas no fundo a gente sabe quando alguma coisa não está muito bem encaixada. Então às vezes o medo de ficar sozinha faz a gente aceitar o que no fundo a gente já sabe que não é para ser nosso. A gente já sabe que está no caminho errado, mas aí a vontade é tanta de um sonho, de um ideal, que você passa por cima disso. E isso logo em seguida passa por cima de você. E aí a gente entra no segundo tema. Fazemos isso porque a gente tem medo de que não aconteça. Então, às vezes a gente está ali, passou um passarinho aqui, eu lembrei desse ditado. É melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, às vezes, talvez a gente pense assim, eu já tô aqui nessa relação, já tá cômoda, já sei o que esperar, né? Porque o novo muitas vezes nos assusta. Ainda que o que você conheça seja mal, muitas vezes a gente prefere viver o mal conhecido do que o bem que não se conhece, que precisa ser desbravado. Então, medo de que não aconteça, muitas vezes é a chave para relações ruins perdurarem. E Jennifer, mas essa é uma parte meio dura. E que é algo que eu trabalho em mim também, então vai ser ótimo conversar com vocês sobre isso. Mas, Jennifer, e se eu rezar? Se eu viver a espera da melhor forma possível, se eu me cuidar, se eu fizer um bom discernimento, enfim, e ainda não acontecer, e não vier. E esse medo, muitas vezes ele parece uma falta de confiança em Deus, e eu digo isso porque eu já me peguei nesse lugar, assim, pensando, será que eu pensar isso é falta de confiança em Deus? Será que é falta de fé? Mas não, é super humano.
A nossa vida, claro, ela está nas mãos de Deus e Ele sabe o que é melhor para a gente, mas os nossos caminhos nós escolhemos dia após dia. E eu queria trazer uma reflexão, eu ainda tô com cara de choro, né? Olha! Mas enfim, eu queria trazer uma reflexão para vocês que mudou muito o meu interior, que é a seguinte. Imaginem que, eu estou me referindo às católicas, mas eu vou chegar nas não católicas, calma. Mas imaginem que Jesus estivesse diante de você e te dissesse: minha filha, eu não vou te dar o casamento que você sonha. Eu não vou te dar os filhos que você idealiza. Mas ainda assim você me amaria? E eu sei que isso é um pouco difícil, mas essa reflexão é boa porque nos mostra que temos que amar a Deus até no não dele. Porque se a gente só ama Deus nos dons dele, então a gente não ama a Deus. Porque, por exemplo, eu tenho uma amizade e eu amo as qualidades dessa minha amiga. Mas quando ela me contraria, eu não a amo mais. Então, o resumo disso é que eu não a amo. E assim é com Jesus também. Se a gente só quer ter uma relação com Ele, enquanto tudo que Ele faz vem a nosso favor, é muito fácil. Mas quando a gente entende que o favor de Deus não está sob o nosso controle e a nosso favor também o tempo todo, isso muda um pouco de figura, muda um pouco essa relação. Então eu gostaria de propor que vocês pensassem assim, que Jesus está diante de vocês perguntando: minha filha, se eu não fizer o que você quer, você ainda consegue me amar? Porque esse é o amor verdadeiro. E a gente vai chegar lá também sobre essa ideia de amor que a gente tem hoje em dia, que é muito sentimental. Mas que em contrapartida, Deus nos deu o amor como um mandamento. Ele não falou em um momento assim, se você sentir aí, você... Não. Ele mandou. Foi um mandamento. Então, muitas vezes a gente se perde assim nessa ideia de que tá tudo certo, enquanto Jesus fizer o que eu quero. E tá tudo certo, né? Enquanto estiver sob meu controle. E é normal, o ser humano ele quer controlar tudo mesmo, porque dá essa ideia de segurança, né? Mas a fé ela não é segura. A fé é acreditar em algo que você não pode ver. Se você só acredita nesse café, se ele tá aqui, você não crê no café. E que bom, né? Não temos que crer num café. Mas enfim, só uma analogia. E às vezes você pode esperar, como eu estava falando, você pode discernir muito bem, você pode rezar, você pode se tornar uma mulher melhor no caminho, você pode escutar todo esse vídeo, colocar tudo isso em prática e ainda não acontecer. Faz parte. Porque, como eu estava falando, o matrimônio não envolve apenas escolher, você também precisa ser escolhida. E aí eu aqui anotei, a nossa dignidade ela não depende de um pedido de casamento, não depende de um altar. E o nosso primeiro chamado é a santidade e não a um estado civil. E amar a Deus sem nenhuma garantia exige uma maturidade espiritual, que muitas vezes precisa ser construída. É algo que não é, na maioria das pessoas, intrínseco, né? A gente precisa de fato estar ali construindo isso. E Santa Teresa diz: sabe melhor o que nos convém. Para que havemos de aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir os seus dons? Poderia com razão dizer-nos que não sabemos o que pedimos. E aí eu queria, não precisem se expor, mas eu queria que vocês mais uma vez parassem e refletissem. Quantas são as coisas que vocês já pediram para Deus? Gente, eu me incluo muito nisso. Que se tivessem acontecido, teriam destruído vocês. Parem e pensem assim, rapidinho. Caramba, há 1 ano atrás, tudo que eu queria, se Jesus tivesse feito, como estaria a minha vida? Ou a mais, a 3, a 4. Pensem nas coisas que vocês já pediram a Jesus e que não aconteceram e que foram uma graça. Então, quando Santa Teresa fala, para que havemos de aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir os seus dons? É exatamente isso que eu estava refletindo com vocês antes, né? Quando Deus não distribui o favor dele em nossa vida, às vezes já é a maior bênção que ele pode nos dar. Então, às vezes você hoje reza, pede a Deus por uma relação que está desaguando na sua frente, você sofre com isso, mas talvez seja a maior graça que Jesus está te dando. Talvez tudo que você lamenta por não ter
é a maior graça que Jesus está te dando. E confiar é isso. Essa maturidade espiritual é exatamente esse momento. Senhor, seja feita a tua vontade de fato. Porque você sabe o que é melhor para mim, assim como Santa Teresa afirma nessa frase. E assim como ela afirma também, é reconhecer. A gente não está em posição de aconselhar a Jesus o que é melhor para nós. Porque quantas são as coisas que, se tivessem acontecido no nosso tempo, teriam acabado com a gente. Gente, eu digo isso assim por mim. São inúmeras. Tem tantas coisas que eu já pedi a Deus que Ele devia me olhar e pensar, filha, não, só descansa. Você não está pronta. Quando a gente entende isso, essa espera fica mais fácil. E a gente entende também, não só que talvez essa seja a maior graça, não acontecer, como também que a espera pode ser algo melhor. E como que a espera pode ser algo melhor? Esperar o amor não é cruzar os braços e ficar em casa, mas é não diminuir seus critérios por medo. Eu fiz algumas anotações aqui. É não negociar os seus valores para não ficar sozinha. É trabalhar para não se tornar pequena enquanto o tempo passa. Então, e é também saber se perguntar, eu tô me tornando a mulher capaz de sustentar o amor que eu desejo? Porque muitas vezes eu vejo assim, as meninas idealizando e desejando, e eu não tô dizendo que isso é errado, os melhores homens possíveis. Eu quero um homem que... Gente, tem uns vídeos no TikTok que eu fico assim, hã? Mas enfim, que é assim, quanto um homem tem que ganhar para namorar com você? E aí a menina vai e fala, ele tem que ganhar, sei lá, eu não lembro agora exatamente, mas eu tô me referindo a um vídeo desse específico, onde a menina falava que o cara tinha que ganhar, acho que era 10, 20 mil. E aí, em seguida, o entrevistador perguntou a ela, e quanto que você ganha? E ela falou que era um salário mínimo. Então, assim, às vezes a gente está desejando algo que a gente nem consegue sustentar. E essa espera serve exatamente para isso. Às vezes, a gente deseja um homem super maduro, consciente, espiritual, enfim, com todas as qualidades necessárias para um bom marido, para um bom pai. Mas você não está pronta para ser uma boa esposa, nem para ser uma boa mãe. Você é destemperada, você não nutre nenhuma virtude. Você, enfim, não trabalha bem, não estuda bem, não é uma boa filha, não é uma boa amiga, não reconhece seus erros. Tem a síndrome de Bovary, que a gente vai chegar lá, mas deseja e anseia tudo num homem e espera tudo dele sem ter nada a entregar. Vocês realmente acham que um homem que tem todas as qualidades e que nutre todas essas qualidades que vocês tanto almejam vão querer uma mulher que nada tem a oferecer? Fica o meu questionamento. Então, assim, eu nem vou dar aqui mais sobre essa parte, porque é muito óbvio, né? Um homem que, não só um homem, pessoas que nutrem tantas qualidades em si, desejam pessoas do mesmo patamar para se sentarem à mesa. E por isso que eu falei que eu não ia falar de um homem especificamente, mas pensem comigo, se eu procuro amigas, eu vou procurar amigas que tenham carga suficiente para conversarem comigo, para nutrirem o que eu estou tentando nutrir na minha vida. Amigas que eu admiro, amigas que, enfim, que sejam tão gentis, amorosas quanto, porque é importante para mim. Então, se isso se dá até no ramo da amizade, por que não no casamento, que é muito mais importante do que uma amizade? A amizade você pode encerrar, o casamento não, o casamento é uma vocação. Então, relações exigem estarem pelo menos numa certa igualdade. Então não adianta você idealizar um príncipe e você não ser uma princesa. Ou pelo menos não tentar se tornar uma. Porque existem pessoas que vão enxergar em você aquilo que você ainda não é. Mas você precisa estar no caminho para se tornar. Mas vamos ao segundo tema. O amor, ele é muito duro. E hoje existe uma ideia muito fantasiosa do que é o amor. Muito também pela internet, que eu acho que é muito boa para a nossa vida, mas muitas pessoas usam ela como suas inimigas. E, de fato, para muita gente, a internet é extremamente ruim, nociva. E algo que eu vejo poucas pessoas falando
é que o amor, ele é duro. Ele, às vezes, pode ser terrível. Não porque ele vai ser esse amor tóxico. Porque eu não tô falando disso. Nem entra esse tema aqui. Mas o amor, ele exige a morte do ego. Que eu acho que com a internet inflamou tanto em tantas pessoas. As pessoas estão muito autorreferentes. Em amizades, em relações no geral. Mas para amar, o ego precisa sair de campo. E tirar o seu ego é muito difícil. Porque o sentimento, ele busca uma satisfação própria. Então, hoje em dia, as pessoas querem estar numa relação para serem felizes, sabe? Eu não vou me casar com ele porque eu vou ser feliz. Porque eu vou ganhar com isso, né? Porque ele vai ter todas as qualidades que eu almejo. Ele vai ser o príncipe que eu mereço. É muito sobre si, percebem? Mas eu anotei aqui, a virtude do amor, ela busca o bem do outro, não é sobre si. Na verdade, o eu nem entra em campo, é sempre sobre o outro. E se você casa bem, e esse é o ponto do nosso vídeo, o outro também vai ter essa ideia de amor. Que ele tá se casando com você para te fazer feliz, e você tá se casando com ele para fazê-lo feliz. E assim, ambos serão felizes. Mas não porque estão totalmente focados e centrados em si. A tradição clássica ensina isso. Que amar é querer o bem do outro. E eu acho que as pessoas em algum momento, com essa ideia e essa fantasia da internet, porque a internet virou muito teatral, e eu que trabalho com arte, vou trazer essa analogia para cá, porque a internet, se a gente parar para pensar, é uma novelinha. Mas é uma novelinha que não tem horário marcado e não tem um roteiro pré-ponto, assim, entre aspas, porque às vezes até tem. Muitas pessoas criam, de fato, roteiros e personagens para estarem aqui, né? Quantas são as relações que muitas pessoas idealizam na internet, depois veem essas relações acabarem e falam, eu não acredito mais no amor. Se essa relação acabou, então... Como se essa pessoa que elas nunca viram, essa relação que elas tão pouco acompanharam, tirando tempinhos de internet aqui, fosse o suficiente para elas entenderem que aquilo é amor. E que se aquilo não existe mais, bom, esse amor também não existe. Isso é muito problemático, né? Porque a gente começa a fazer da vida um teatro. E a vida está longe de ser um teatro, a vida sequer tem plateia para sua tristeza. Porque nos momentos de mais angústia, muito provavelmente você vai passar sozinha. Porque a vida é sobre si, a salvação também é individual. E o nosso primeiro chamado é a santidade. Então a gente está falando sobre você, né? Não é sobre assistir o outro. E no final do dia, cada um dá conta da sua própria vida, dos seus próprios ensinamentos, das suas próprias escolhas. Então esse teatro, ele realmente é muito complicado para a cabeça das pessoas. E talvez quanto mais nova se é, mais complicado também isso é. Quando a gente fala que amor é querer o bem do outro, querer é um ato de vontade, não uma oscilação de humor. E se a gente entende que amar é sentimento, então um dia eu posso te amar e no outro dia eu posso não te amar mais. E é assim que muitas relações começam e terminam, e a gente fica aqui assistindo esse teatro da vida de 30 segundos de personagens totalmente fantasiosos de uma vida completamente distorcida na internet, e acaba distorcendo a nossa também, quase que como uma síndrome de Bovary. Porque hoje em dia a gente consome a emoção, né? Aqueles vídeos perfeitos de um casamento, né? Aquela ideia, assim, as pessoas não à toa hoje se preocupam muito, né, com a foto perfeita do casamento, com o que os outros vão achar, porque tudo é um grande espetáculo. Mas a gente foge do principal, que é o compromisso. E aí, quando um belo dia a faísca acaba, porque, verdade seja dita, bem-vindas ao mundo real, um dia ela acaba. Ou vocês acham que, sei lá, os avós de vocês que foram casados por 50 anos morreram com a faísca? Gente, um dia acaba. A realidade chega, as contas chegam, os problemas. A vida real, ela é dura. A vida não é agradável. Então, consequentemente, as relações, o casamento nem sempre vai ser. E eu falei que eu ia trazer Dostoiévski para vocês porque eu sou fascinada nos livros dele. E aqui ele diz, é justamente quando o encanto termina
que o verdadeiro amor tem a chance de começar. Porque já não é sobre o seu sentimento, é sobre a decisão de permanecer. E o amor real, ele nasce aí, quando a nossa ilusão, quando a nossa síndrome de Bovary, quando o nosso ego morre. E quando a gente entende o que é o amor, talvez a gente consiga chegar numa pergunta muito importante, que é onde começa ou pode terminar todo o sonho de um bom casamento, que é no namoro. O seu casamento, ele vai ser a consequência do seu namoro. Um namoro mal discernido, um casamento destruído. Um namoro bem discernido, o tempo do namoro vivido da forma correta, e aqui eu falo com as não católicas também, e a gente vai falar sobre como essa visão católica pode ser muito boa até para as meninas que não são católicas, que não vivem ou que não tiveram a oportunidade de conhecer o catolicismo, e talvez o primeiro contato esteja sendo aqui, e que bom. Fico muito feliz de ser porta-voz de algo tão importante que mudou a minha vida. Não à toa eu comecei esse vídeo chorando vendo meu diretor espiritual. Porque eu vi no meu diretor espiritual, e o que mudou minha vida foi isso. Eu via o amor de verdade, sabe? Na Opus Dei somos uma família de verdade. E aí a gente começa a entender que, principalmente para mim, foi muito bom compreender isso tão jovem, essa ideia de que a vida na internet, a vida na televisão, nos filmes, é muito fantasiosa. E às vezes ela precisa ser, porque é um afago, né? Porque como a realidade ela é dura, os momentos de fantasia acabam sendo um afago. É onde você foge. Mas viver fugindo é um problema, né? Assistir um filme da Branca de Neve não é um problema. Assistir um filme da Cinderela, ligar a Disney, como eu pretendo ligar, porque vai passar Hannah Montana, não é um problema em si. Mas viver fugindo da realidade, sim. E aí a gente para e pensa, então, para que serve esse namoro? Porque um namoro bem discernido é um casamento extremamente bem sucedido, mas um namoro mal discernido é o fracasso de um casamento. E no namoro você precisa se responder algumas perguntas, mas não se responder na emoção. E eu vou falar também como tirar a emoção de campo no namoro. É se responder de verdade. Sabe aquela voz lá no finalzinho falando assim, não é bem isso, ou é isso? E são essas perguntas aqui. Na verdade, essa pergunta aqui, eu nem vou falar as outras, porque essa é a mais importante de todas. Essa pessoa é alguém com quem eu posso viver a minha vocação do matrimônio? Verdadeiramente? Porque pensem comigo, o matrimônio, ele envolve a sua vida daqui pra frente, a pessoa que está ao nosso lado, se os amigos influenciam, quiçá a pessoa que dorme com você todas as noites. Essa pessoa que você está escolhendo vai ser o pai dos seus filhos, se assim Deus desejar e der filhos a vocês. Você consegue vislumbrar? Então, no namoro a gente ignora muitas coisas que no casamento é impossível de ignorar. Como assim, Jennifer? Hoje talvez o estresse seja porque vocês estão numa fila do cinema e alguém foi grosseiro com ele ou não atendeu ele da forma que ele gostaria e ele ficou muito irritado. Ou hoje, enfim, não só essa questão do cinema, é uma analogia. Mas hoje talvez o problema seja que seu namoradinho é muito estressado. E hoje dá pra ignorar, porque daqui a pouco você vai pra sua casa, ele vai pra dele, e você deixa pra lá. Você chora e tal, mas passa ou nem chora porque passou. Amanhã, esse mesmo namoradinho, se você continuar com ele, é o mesmo cara que vai tratar mal os seus filhos, os filhos de vocês. E aí já não vai dar pra ignorar. Então assim, a gente tem uma falsa ideia também de que a gente vai deixar para a pessoa do futuro, né? E tem até um meme no TikTok que é sobre isso. Isso é para fulaninha do futuro resolver, né? Então, isso é para minha eu do futuro resolver. Só que o casamento não pode ser para a de vocês do futuro resolverem, porque ela vai ter um baita problema para resolver. É para vocês de agora resolverem. Porque as coisas que dão para ser ignoradas hoje, às vezes até com certo sofrimento, amanhã não conseguirão ser ignoradas e vocês vão querer muito ignorar, mas não vai ser possível. Então o estresse de hoje é um amanhã de caos na sua casa. O homem agressivo de hoje, que tem momentos de oscilação e de falta de domínio próprio, é o homem que amanhã faz muito pior. Porque o casamento e a rotina e os problemas intensificam o que já existe hoje. Quando a gente se faz essa pergunta, que essa pessoa é alguém com quem eu posso viver a minha vocação, o namoro
cumpre o seu dever a partir do momento que existe uma resposta. Não, Jennifer, não é. Eu não posso me casar com esse homem. Acabou o namoro. Ou Jennifer, eu quero me casar com esse homem e eu estou certa de que é o melhor marido que eu poderia escolher, o melhor pai que eu poderia escolher. Então, o namoro também cumpriu o seu dever. Porque o namoro, ele é feito para acabar. Ou ele é feito para acabar porque ele terminou, ou ele é feito para acabar porque ele evoluiu. O que muitas pessoas confundem é um namoro extremamente longo. Então ele passa ali anos da vida dele com você. A não ser que vocês sejam muito jovens e assim, não tenham direção ainda, não tenham um planejamento financeiro ou outras questões, aí tudo bem um namoro durar muitos anos. Mas diferente disso, o namoro tem que ter conversas difíceis, o namoro... A mulher tem que estar atenta, porque o homem ele só tem a ganhar no namoro, mas a mulher só tem a perder no namoro. Principalmente porque a gente tem algo chamado relógio biológico. Então, o tempo que o homem tem para recomeçar e para se refazer é totalmente diferente do tempo que uma mulher tem para recomeçar e para se refazer. Muitas vezes a gente gasta muito tempo onde não deveria. E a gente fica ali remoendo algo que está na nossa cara que não vai dar certo. E a castidade, ela serve para fazer esse momento do namoro cumprir o dever dele. Porque muitas vezes o ato sexual, e as pessoas dão um passo atrás quando a gente fala de castidade, mas aqui eu vou trazer a castidade para vocês de uma forma assim desmembrada, para que a gente possa entender algumas áreas dela, apesar de não ser o foco do tema de hoje. Mas o ato sexual, ele acaba trazendo um apego que o namoro não exige. O ato sexual acaba tirando o foco que o namoro exige. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você se entrega ali sexualmente, existe algo na mulher, antes ou após o sexo, que a gente quer ser sanada sentimentalmente. Porque você está entregando ao outro algo que você não deveria. E mesmo que você não seja católica, você vai sentir isso. Não à toa, com a evolução, né, dessa ideia de permissividade, as pessoas não se encontram mais cheias de si. Na verdade, elas se encontram muito mais vazias. Pós-carnaval é um relato que a gente vê com certa frequência, onde as pessoas se sentem mal, porque as pessoas explodem, né, numa permissividade muito grande. E muitas vezes as mulheres se sentem usadas e fazem coisas que depois se arrependem. Estão dando a homens um acesso que eles não deveriam ter. E quando a gente faz isso no namoro, ao invés da maioria se sentir bem, a maioria se sente mal. E a gente entende que o ato sexual ele pode acontecer de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer maneira, desde que haja consentimento, né? Tanto que só assim a gente denota um crime, na falta de consentimento. Só que, se isso é tão real, por que mesmo com consentimento, tantas meninas se sentem mal? Tantas meninas se sentem usadas? Tantas meninas sentem lá no fundo que algo não está no lugar que deveria estar. E aí entra uma frase de uma santa que eu sou muito devota e que eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes, que é a frase Santa Edith. Quem procura a verdade, procura Deus ainda que não saiba. E sim, aqui eu me refiro totalmente às meninas que ainda não são católicas. Ou as que são, mas que não vivem da forma ideal. Porque se vocês procuram por uma verdade, vocês estão procurando a Deus. Talvez vocês só não saibam. Ou onde encontrar, ou como encontrar, ou nem saibam o que estão procurando. Mas se vocês procuram a verdade, vocês estão procurando a Deus. Então, daí, entendendo isso, vocês conseguem entender como que a Igreja Católica não está querendo impor uma regra, mas está querendo blindar não o seu corpo, como muitas pessoas acreditam. Que a castidade é a Igreja querendo dominar o corpo da mulher, do homem. Não, a Igreja está querendo blindar o seu coração, meu amor. Porque, no fundo, a Igreja não está preocupada com o seu corpo. A Igreja está preocupada com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente. Isso mexe com a mente de muitas meninas, por se entregarem muito jovens a homens mais velhos, às vezes, por viverem relações. Eu tenho uma amiga que passou por isso, aonde viram um objeto do outro. E aí muitas meninas falam assim também, e eu achei isso muito legal, porque é o Padre Augusto que trouxe essa parte. Falam assim, não, mas meu namorado fala que se não tiver o ato sexual, ele não... Como é que fala? Não consegue manter uma relação? Não, que o ato sexual é uma prova de amor. Mas, na verdade, é o oposto.
Se o seu namoradinho, enfim, só consegue se relacionar com você se você der a ele esse bônus, der a ele esse acesso que ele não deveria ter, não nesse momento. Não é que a igreja te pede para que você nunca tenha esse momento, mas na etapa certa. Se o seu namorado ele não consegue estar com você sem um ato sexual, ele não te ama. A maior prova de amor é o autodomínio, é não ser autorreferente. Lembra que amar o outro é querer o bem dele, ainda que isso faça que o seu ego morra? É não pensar em si. Se o seu companheiro, no geral, só consegue ter um relacionamento com você se você dá a ele, se você sacia ele, é sobre ele a relação e não sobre vocês. Mas claro, viver a castidade é algo difícil. Digo isso como alguém que já viveu a castidade dentro de uma relação. Então, assim, você se priva de muitas coisas porque você vai entendendo, ó, essa coisinha aqui não pode ter. Porque se tiver, acaba que o corpo acaba dominando a situação. E como que a gente sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito no namoro? Quando a gente quer viver a castidade. E ainda que vocês não sejam católicas, vivam a castidade, que vocês não vão perder nada por viverem a castidade. E como saber, então, discernir, né? Porque eu vejo que muitas meninas têm dúvidas. Assim, Jennifer, mas se eu tô no namoro e eu quero viver um namoro casto, o que eu não deveria fazer? Você não deveria fazer nada que você não tem coragem de fazer em público. Sem coragem, assim, de beijar loucamente seu namorado na frente dos seus pais. Daquele, assim, beijaço de língua. Isso, de alguma forma, pede intimidade. Pede 4 paredes ali. Então, é porque não é próprio do namoro. Se pede 4 paredes, é para uma outra etapa. E aqui eu tô falando com as meninas que namoram ainda. Não é para vocês, então. E aí, por que eu anotei? O problema não é o gesto isolado, mas é o contexto que ele se encaixa. Então, quando a gente antecipa essa intimidade antes da promessa definitiva, que é o sacramento, que é o marido, né, que é o casamento, a gente cria um vínculo que o discernimento ele ainda não confirmou. E aí entra o que eu falei, que a igreja ela protege o nosso coração antes de proteger o nosso corpo. Você protegendo o seu corpo, você protege o seu coração. Mas muitas vezes as pessoas acham que entregando o corpo, elas vão ter o coração bem cuidado também. Mas isso não acontece. Muitas vezes as meninas entregam seus corpos e mesmo assim são traídas, vivem um namoro muito ruim, tem uma experiência muito delicada. Então isso já é a prova de que não é seguro entregar o seu corpo, porque entregando o seu corpo, às vezes a gente tem a falsa ideia, principalmente meninas mais jovens, de que não, se eu tiver relação com ele, ele disse que tá tudo bem, porque ele também, né, não consegue ficar sem. Esse é o mesmo homem que você quer casar? Que você vai passar pelo puerpério? Que dizem que a mulher tem que ficar um tempo sem, né, se relacionar. E se ele não consegue se dominar, o que ele vai fazer então? A gente precisa trazer o discernimento à tona. E é por isso também que eu digo que talvez se você tem 15, 16 anos, você não deveria estar preocupado em namorar. Porque você não tem esse discernimento. O namoro envolve muita coisa, você só vai se machucar. E agora, já que a gente está caminhando para chegar no tema matrimônio, eu queria trazer aqui para vocês alguns vícios que sabotam o matrimônio. Então, antes de procurar o homem certo, a gente precisa combater os vícios errados que nós trazemos conosco. Que são eles? Uma idealização romântica desordenada, essa coisa do filme, né? Da Disney, assim, dessa coisa realmente teatral da internet também. Uma carência afetiva disfarçada de oração. Então, muitas vezes as pessoas querem ter uma vida com Deus, não porque de fato elas querem uma vida com Deus, mas porque elas estão carentes. E acreditam que a vida espiritual é sobre sentir. E aí também que se magoam com a vida espiritual, mas isso também é um tema complexo para outro dia. Essa comparação constante nas redes, e eu vou falar sobre isso. Fantasiar homens indisponíveis. Quantas são as meninas que fantasiam homens que estão dentro de relação? E por que vocês acham que se esse homem dá alguma brecha para vocês, que um dia você não vai ser que está numa relação com ele e ele vai estar dando brecha para outra? Enfim, querer ser escolhida sem estar pronta.
Se você se encontra em algum desses, talvez você precise de purificação. E talvez a gente não se encontre exatamente nessa frase, mas a gente se encontra quase chegando nela, em algumas camadas abaixo. E faz parte, porque somos seres humanos. Então eu trouxe aqui algumas purificações que inclusive eu faço na minha vida e estou sempre fazendo para que a gente não chegue, ou para que se você já chegou nesse ponto, você consiga retroceder. Jejum das redes sociais é muito importante. Parem de seguir meninas que claramente a vida é um teatro. Porque a vida real, quando você sair da internet, desbloquear e bloquear seu celularzinho, você vai cair na vida real e isso vai te frustrar. Confissão frequente. A confissão é o sacramento da alegria. Então, assim, quando você vai lá e se confessa, as meninas que se confessam vão entender o que eu tô falando. Como é bom. É uma sensação indescritível. Não à toa, acho que foi São Tomás de Aquino que falou que a confissão é o sacramento da alegria. Escrever suas imaturidades afetivas, se conhecer é um ponto de partida para isso aqui. Cortar vínculos emocionais ocultos, então aquela pessoa que você sabe que você não deveria estar, corta. Se você quer um casamento santo, viva como uma futura esposa agora, e não amanhã, depois de amanhã, no futuro, quem sabe. Jennifer, mas como eu vou fazer isso? Eu trouxe aqui para vocês. Faça coisas difíceis sem reclamar. Às vezes a pessoa até faz a coisa difícil, mas ela tá o tempo inteiro resmungando. Gente, isso é muito ruim. Você acha que você vai ser uma boa esposa assim? Que só reclama? Da mesma forma que você quer um homem bom, ele também não vai querer uma mulher reclamona, que enche o saco dele enquanto ele tá tentando trazer uma boa vida pra vocês, sendo provedor e etc. E a gente também vai chegar nesse tema provedor que é super delicado. Tem várias camadas também, mas eu nem vou abordar todas. Organizar a sua vida financeira da mesma forma que vocês hoje em dia falam tanto da vida financeira de um homem. Organizem então a vida financeira de vocês. Sejam prudentes nessa parte. Cuide do seu corpo com disciplina. Fique melhor, mais bonita, mais saudável. Se você quer gerar filhos, né? Principalmente, se você quer, enfim, se cuidar pro seu marido. Sirva em silêncio, sem esse espetáculo, né? Aprenda a obedecer antes de querer liderar. Às vezes a pessoa quer liderar, mas não sabe nem ser liderada. Casamento, ele não é palco, ele é uma responsabilidade diária e que, se mal escolhido, não só você sofre. Muitas pessoas, achei que a senhorinha estava falando comigo, muitas pessoas sofrem, inclusive crianças, que não tem nada a ver com isso e podem sofrer com a sua má escolha. A gente fala dessa ideia do teatro do casamento, aqui eu tenho que ser um pouquinho dura com vocês, porque de fato esse tema é um pouco mais duro, né? O que acontece? As pessoas, elas passam meses escolhendo o vestido perfeito, a paleta para o casamento. E eu não tô criticando isso, porque eu também sou a menina que tem uma pasta no Pinterest desde, acho que eu tinha 17, 18 anos, com o vestido dos meus sonhos, enfim, com a festa dos meus sonhos. E, gente, isso é normal. Mas nada disso pode ser mais importante do que saber escolher um bom homem. Então não adianta você ter a paleta da festa, o buffet que você quer, o vestido que você quer. Você idealiza tudo isso, pensa muito em tudo isso, mas você não transforma tudo isso em também saber escolher um bom homem. Sabe escolher tudo. E tudo que você escolhe passa. Porque a festa passa, o vestido passa, a comida maravilhosa que você vai servir na noite do seu casamento passa. Tudo passa e tudo vira uma lembrança. A única coisa que não passa disso é a sua escolha. O homem que você escolheu para viver essa festa com você, no dia seguinte, quando a festa acabar, ele continua lá. E aí? Isso é uma bênção ou uma maldição? E muitas vezes é uma maldição, porque as pessoas conseguiram transformar uma vocação em um espetáculo. Porque é duro, mas não adianta uma festa linda com um homem do lado sem caráter. Não adianta, eu até coloquei aqui o pedido em Paris, se ele não sabe nem te pedir desculpa. Porque isso é teatro, e como alguém que fez teatro, teatro acontece quando a gente tem plateia. Mas o casamento, ele é feito no privado, entre 4 paredes. Não à toa o casamento para a Igreja Católica, ele é consumado assim, entre 4 paredes. Então, a gente precisa parar de ter essa ideia tão teatral e trazer para a realidade. E a internet, ela nos impulsionou muito para esse lado ruim, porque ela criou uma falsa ideia, criou uma ideia muito irreal do que são as relações, do que são o casamento, de quais são as importâncias nesse tema.
E aí a gente está já começando a finalizar o tema de hoje, que eu coloquei, né, aqui, a internet e a irrealidade dela. Então, muitas mulheres, ela têm bons homens ao lado e não sabem reconhecer porque não é o homem ideal que a internet mostra. Às vezes, você jura que você tem um problema, mas o seu problema ele só é real enquanto a sua internet está ligada. E se o seu problema ele só é real enquanto a sua internet está ligada, meu amor, você não tem um problema. E eu fico muito indignada com esse tema porque a gente vê isso cada vez com mais frequência. Meninas que possuem boas pessoas ao lado, mas não sabem reconhecer porque vivem na fantasia da internet. Essa ideia do homem provedor, principalmente, distorceu a cabeça de muitas mulheres. Como, por exemplo, o homem provedor, a gente tem essa ideia de que é o homem que vai usar social, né? Que vai sair de casa com uma maletinha. Esse homem, tudo bem, ele pode ser provedor e muitas vezes ele é, né? E essa é a visão realmente do homem provedor. Mas na internet só existe esse homem provedor. Só que na vida real, o homem provedor também é aquele homem que está organizando as fileiras do mercado. Também é aquele homem que chega em casa cheio de tinta. Ambos são provedores. Tanto o que usa social, quanto o que não usa. Quanto o motoboy que fica o dia inteiro na rua lutando e dando a vida, dando sangue, dando suor literal para sua família, quanto o que trabalha no ar-condicionado. Mas as pessoas distorceram isso. Só um personagem dessa ideia vale. Isso é muito cruel, porque aqui eu estou falando com meninas brasileiras. Tudo bem, algumas não moram no Brasil, mas, em maioria, meu público é brasileiro. Se você mora no Brasil e vive a realidade do Brasil, a realidade financeira da grande maioria não é o luxo que é exibido nas redes sociais. Na verdade, é muito distante disso. E exatamente por essa razão que as pessoas se encantam com esse teatro, com essa ideia das redes sociais. Porque ali é mostrado algo que talvez você não consegue alcançar. E criar essa expectativa de elite como regra é fabricar a sua frustração. E é exatamente nessa altura do campeonato, nessa altura do nosso vídeo, que eu quero falar sobre Madame de Bovary, que é um livro da literatura clássica francesa que tem tudo a ver, é extremamente oportuno o tema que estamos tratando nesse momento com Bovary. Porque esse livro ele conta a história de uma mulher que vive e tenta engolir uma irrealidade também. E ela mesma se obriga a acreditar nisso. Então, o amor dela não é amor. É esse ego total. É sempre sobre ela. E ela chega a ser fútil, ela chega a ser cruel em muitos momentos do livro. Ela tem muitas camadas, é uma personagem muito real. Esse livro vale a pena a leitura, sim, com certeza, indico muito. E o perigo dele é a gente estar lendo e se encontrar no meio das tantas linhas de Madame Bovary. Porque Madame Bovary ela não queria um amor, ela queria algo visceral, avassalador, novela das 9, sabe? Com trilha sonora. E quantas de nós não queremos isso? Quantas de nós não vivemos nessa irrealidade do amor, sendo extremamente autorreferentes e preocupadas somente com o que chega até nós e não com o que nós entregamos? E se você se reconhece ali, que ruim, mas que bom também. Porque quem reconhece o seu erro consegue recalcular a rota. Quem nem sabe no que é ruim, também não descobre muito bem no que é bom. E pra gente concluir, na verdade, antes da conclusão desse vídeo, eu queria falar sobre Gossip Girl, que talvez muitas de vocês não tenham lido Bovary, mas com certeza muitas já viram Gossip Girl. E, enfim, eu, por exemplo, vi muitas vezes, adorava a série. E a série também traz uma analogia muito legal pra gente, porque existe a Jenny Humphrey, que pra quem não viu a série é uma menina que mora no Brooklyn. A série se passa aqui em Nova York, onde eu estou. E quando eu assisti, inclusive, nem tinha noção que um dia moraria aqui e tomaria o cafezinho da Blair Waldorf. Mas a série se passa aqui e a Jenny Humphrey, ela mora no Brooklyn e tem inveja e quer conquistar a vida que as meninas do Upper East Side vivem, né? Que são meninas muito ricas, enfim. A Jennifer
Jenny Humphrey conhece elas na escola, onde a Jenny tem bolsa. E ela começa a invejar essas meninas. Só que o que ela não sabe é que essas meninas vivem de aparência. Ela inveja a Blair Waldorf e a Serena, que são grandes amigas, mas que se traem, mas que falam mal uma da outra, que destroem a vida uma da outra em diversos momentos da série. Então, assim, quando a gente olha de fora... Por que eu tô falando isso? Porque eu tô querendo trazer essa realidade para a internet. Talvez vocês consigam entender um pouco do que eu tô falando, porque vocês olham de fora e idealizam relações, idealizam vidas, e depois vocês mesmas falam, assim como a Jenny Humphrey, nossa, isso não é como eu imaginava. Porque a Jennifer, quando ela conhece essas meninas, a Jenny, né? Não é Jennifer o nome dela, né? Ai, não sei. Mas enfim, Jennifer é o meu nome. Mas a Jenny, quando ela conhece de fato essas meninas, ela vê que ela tinha tudo. Mas ela não sabia valorizar. Ela tinha um pai atencioso, que era o que a Blair tanto queria, que é o que faltou para Serena. Ela tinha uma família, do jeito da família dela, né? Porque também tinha algumas questões ali, mas ela tinha algo que aquelas meninas queriam tanto e não tinham. Um olhar atento, o amor de verdade, com a morte do ego, como Dostoiévski fala. E ela fica triste quando ela percebe que ela conseguiu alcançar o que ela tanto invejava, o que ela tanto queria, mas não era aquilo o que ela tinha como ideia do que ela invejava. E isso acontece com vocês. Talvez vocês estejam sendo a Jenny Humphrey da internet, porque vocês assistem vidas muito teatrais, muito performáticas, casamentos perfeitos, e depois vocês, quando vocês conseguem, né, ter um pouquinho de acesso a isso, e esses casamentos terminam, enfim, essas pessoas expõem mais a vida delas, vocês entendem que não é como vocês imaginavam, que não é nada do que vocês idealizaram. E aí há uma quebra também de expectativa, assim como a Jenny. Porque nem tudo que brilha é plenitude. E essa vitrine não é felicidade. Na verdade, quando a vitrine está muito bem organizada, não quer dizer que a loja seja maravilhosa. E na vitrine da vida, isso está muito mais distante. Porque a vida não é 100% algo. Como eu falei, a vida não é agradável, a vida não é boa, não segue o nosso roteiro, as nossas vontades. Em alguns momentos que ruim, outros que bom por isso. Mas o fato é um só, a vida não é isso. A vida é feita de sofrimento e o lado bom da vida é o amor e a conquista. E quando a gente distorce isso e vive essa realidade da internet, esse momento teatral, performático, etc., a gente vai se frustrar, com certeza. Porque aquilo não é a nossa realidade e não é nem a realidade de quem mostra que é. Em conclusão de tudo isso, vou acabar o vídeo de hoje dizendo para vocês que a espera do amor é um dos lugares mais delicados, talvez, da alma feminina. Porque envolve tudo isso que a gente abordou. Envolve ser escolhida e pode não acontecer. Envolve também a solidão, mas que às vezes nem é o que dói mais. Envolve essa ideia falsa da vida do outro. Envolve ser Jenny Humphrey, às vezes, para o outro. E também envolve você idealizar uma coisa que quando chega lá você vê, nossa, não era nada disso. E eu, com esse vídeo, só espero que vocês escolham o melhor. E que vocês, mais uma vez, possuam todas as armas para usar elas ao favor de vocês. E eu coloquei aqui que a espera do amor é um dos lugares mais delicados da alma feminina, mas que ele revela inseguranças, mas também revela força. E esperar com dignidade é uma coragem. Já esperar com medo é uma autossabotagem. Não é só apenas a perca da fé, porque às vezes não é isso de fato. Mas às vezes, de fato, é uma autossabotagem enorme, que pode destruir não só o seu agora, mas muitos anos da sua vida, que não voltam mais. O tempo é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo paga. E o que eu desejo a todos vocês é que, se for para vocês casarem, que vocês casem com verdade. Se for para vocês esperarem, que vocês esperem com grandeza. E que, se for para não casar, que seja para ter paz. Porque a vida da mulher, ela é feita para gerar, mas não só biologicamente. Vocês podem gerar cuidando de alguém, servindo os outros, a sua própria família, famílias que precisam.
E lembrem-se, o primeiro chamado de vocês não é um estado civil, é a santidade. Eu arrastei vocês um pouquinho para cá para ler essa parte que eu escrevi aqui, ó. Casamento não é a realização de um sonho. Pode ser, mas mais do que isso, o casamento é uma missão. E missão exige ordem. Se você planta desordem, é isso que você vai colher. Não adianta plantar desordem e querer colher ordem. Então, ai Jennifer, mas eu já estou no meio da minha plantação que é só desordem. Refaça. São Francisco de Sales fala, tenha paciência com tudo, sobretudo com você. Recomece sempre. Então, nunca é tarde para a gente recomeçar. Se esse start veio agora, que você recomece agora. E que você entre na ordem dessa missão. Ordene a sua alma, cure as suas fantasias, porque nós mulheres fantasiamos muito, algumas tanto quanto Bovary, espero que não, mas acontece. E outras em algum grau, né? Acontece também. Muitas vezes ao longo da nossa vida vamos nos encontrar ali nas entrelinhas de Bovary. Então, curem suas fantasias. E eu coloquei aqui, ó, desligue o ruído, que muitas vezes são as redes sociais. E quando o amor vier, você terá maturidade para viver isso da forma correta. E força também para sustentar, porque não adianta decidir hoje e amanhã não sustentar. O casamento dura mais do que uma noite. Dura mais do que só as lembranças, as fotos perfeitas, o vestido ideal. É uma vida. E é uma vida com foco em levarem seu céu. E é isso que eu desejo a vocês, que vocês tenham um marido que esteja preocupado, que o amor seja tão grande que esteja preocupado com o seu céu, e não só com o dele. E é isso. E olhem agora que vista linda, tanto que em vários momentos do vídeo eu olhei pra lá. Bestes, acabei de sair do mercado, tô aqui com a minha comprinha, tô indo pra casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comecei o vídeo chorando, altas emoções, falando com o Padre Augusto, através da Rafa. E é isso. Agora tô enfrentando um mini frio, que nem tá tão frio. E vou me despedir de vocês. Um beijo e até o nosso próximo vlog. Até semana que vem. Tchau!